boa noite, né? Feliz de estar de volta aí no Evangelho. Eu fiquei com o capítulo 15, que é o Fora da Caridade e Não Há Salvação, que é um tema assim, de caridade que já vem trabalhando há um tempo. Eu acho que a caridade está presente em todos os temas, na verdade. De um jeito ou de outro, ele está envolvido em algum tema, porque ele está envolvido no tema do amor, que está presente em todo o Evangelho. Então, a gente vai ler o Evangelho hoje. Eu peguei 2 textos de Chico Xavier, só para complementar algumas partes que a gente vai ler. E, em seguida, eu vou fazer uma pequena reflexão e vou deixar vocês me ajudarem. Então, eu vou iniciar. De que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Não tinha teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te temos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Dirá em seguida o que estiver à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente no cárcere e não me visitastes. Eles também replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto ou sem roupa, doente ou na prisão e não te assistimos? Ele então lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um destes meus pequeninos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai de Jesus e faz o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho.
Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurado, disse os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaria que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessar de recomendar e o de que dá ele mesmo o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade. Ponha claramente e em termo explícito como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou o juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Há homens como os que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais, chocantes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes. Quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais podia explicar-se claramente, né? Que é o nosso Consolador, que veio nos explicar, né? Que veio aprofundar todos os ensinamentos de Cristo. Naquele tempo, ele tinha que realmente usar alegorias para que as pessoas entendessem, porque elas não tinham conhecimento suficiente sobre a questão da espiritualidade. Eles estavam acostumados com Moisés, que tratava sempre de questões ligadas ao convívio, né, que era para fazer a existência de um convívio mais harmônico. Em nenhum momento Moisés conseguiu trabalhar em cima da caridade. Jesus veio, né, trazer essa questão da caridade como ponto principal para se chegar à felicidade. Então, mais ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a de felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerados da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta o juiz se foi preenchida tal ou qual formalidade, observava mais ou menos tal ou qual prática exterior. Não inquire tão somente de uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististe os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que foste duro para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxa da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que o pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Então, aqui ele vem mostrar porque os samaritanos eram os inimigos, né? A Judéia e a Samaria, elas eram inimigas. E Jesus coloca justamente o bom samaritano, né? Então, já foi um choque, né, para o doutor da lei escutar ele contar essa parábola. Porque quer dizer que não é só um próximo, é aquele seu inimigo que ele pode ser o seu próximo, né? É isso que Jesus vem mostrar com essa parábola. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria apresentado, já que coloca a caridade em primeiro lugar no rol de todas as virtudes. É porque ela abrange implicitamente todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. É importante lembrar que quando esse doutor da lei faz essa pergunta para Jesus, e ele fala sobre o bom samaritano, Jesus vinha de uma longa caminhada de Cafarnaum com os discípulos até Jerusalém, passando pela Samaria, que os discípulos não queriam passar porque a Judéia e a Samaria eram inimigas, né? Então, Jesus fez questão de passar pela Samaria. Eles não conseguiram hospedagem, eles andaram 144 quilômetros, né, cansados. Os discípulos com raiva, né, porque não conseguiu hospedagem na Samaria. E Jesus, de cara, quando o doutor da lei pergunta sobre quem é o próximo, ele vai e conta sobre o bom samaritano, né? Deixou os apóstolos tudo, né, com a cara no chão, porque eles viram tudo com raiva porque não conseguiram hospedagem na Samaria, ninguém quis hospedar eles. E é uma coisa que em Jerusalém todo mundo hospedava.
Eu estava vendo uma palestra que falava que Jerusalém ficava com 1 milhão de pessoas na época das festas, né? De 100 mil passava para 1 milhão, todos hospedados na casa das pessoas, porque era uma tradição hospedar. Era uma ofensa não hospedar, na verdade. Né? Então, Jesus pega e mostra mais uma vez, né, seu senso de amor, de caridade, e coloca o bom samaritano como exemplo maior de caridade entre as parábolas dele. Eu vi um texto que fala sobre evangelho e caridade, de Chico Xavier, que está no livro Roteiro, que é o capítulo 16. Aí tem um textinho pequenininho que fala sobre essa questão da caridade e sobre essa parábola também um pouco. Né? Então, ele fala assim, evangelho e caridade. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam a divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza da Babilônia, falam simplesmente de faustos e poder que os séculos consumiram. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. As muralhas da China traduzem a preocupação com a defesa. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis, indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes, nascidos da condição de pares desprezíveis. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. O Coliseu de Vespasiano, em Roma, é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública sem cerimônias e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem se valer das etiquetas de culto externo. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. Vemos dentro da narrativa que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele, enxerga a humanidade sofredora, carecido de auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos, ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar do que receber. Inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis, combatem vícios multimilenários com orfanatos e creches, instalam escola onde a cultura jazia confiada aos escravos, criam institutos de socorro e previdência onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de Vicente de Paula, da benemerência de um Rockefeller, ou da fraternidade do companheiro anônimo da via pública, salientando valorosa e sublime que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. Eu acho que esse texto vai falar um pouquinho sobre a questão do próximo ser qualquer um. Seu inimigo pode ser um próximo, e ele pode lhe ajudar, e ao mesmo tempo você está ajudando ele, porque no mesmo momento que o bom samaritano ajudou aquele homem caído, aquele homem ajudou o bom samaritano a evoluir e subir um degrauzinho a mais da evolução. Então, eu acho que isso é uma reflexão que a gente sempre pode fazer. Então, eu vou continuar a leitura do Evangelho. O próximo tópico é o mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca aos saducenses, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, do 34 a 40. Caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação de amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E a gente segue para o outro tópico: necessidade de caridade, segundo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E mesmo que eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e bejazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, pois, permanecem essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, 1 Coríntios 3:1 e a 7:13. Paulo compreendeu de tal modo essa grande verdade, que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, que tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre as 6 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade, colocando assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e porque independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, para essa parte desse texto, que fala sobre a questão do próximo e a caridade, tem um texto do Rumo Certo, de Chico Xavier, no capítulo 9, que se chama Próximo e Nós. E ele fala assim: espera ansiosamente encontrar o Senhor, e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo. Porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Mas quem é meu próximo? Perguntarás de certo qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. Todavia, convém saber que, além do próximo mais próximo, a quem nomeia como sendo o coração materno, o pai querido, o filho da nossa bênção, o irmão estimável, o amigo íntimo, o clima doméstico, o próximo é igualmente o homem que nunca viste, tanto quanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, é o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância. É a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio. É quem te calunia, mediando-te a tolerância. Quem te oferece alegria, anotando o teu equilíbrio. É a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência. É o companheiro que te solicita concurso fraterno, quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Às vezes tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos,
de outras é categorizado por ti à conta de adversário que não te aprova o modo de ser. Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó, mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Eu achei esse texto muito bom, que realmente, né, é o que Marcos fala às vezes, né? Você quer paciência, vai aparecer situações que você vai precisar ter paciência, que aí você vai treinar a paciência. Então, nosso próximo é aquele que testa a nossa paciência, é aquele que nos irrita, mas também é aquele que nos dá amor, né? O próximo é todos os que estão à nossa volta, que fazem parte da nossa evolução. E eu vou para o último tópico, antes de chegar na instrução dos espíritos, eu vou ler este último tópico, vou falar brevemente nele, já para iniciar a instrução dos espíritos, porque é pequenininho. Então, nosso próximo tópico é fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia no princípio universal e abre todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se baseia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor dos seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários de diferentes cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade. Embora sejam parentes e amigos, esses sectários. Desprezando a grande lei da igualdade perante o túmulo, eles separam um dos outros até o campo de repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e a liberdade de consciência. Tendo essa máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira porque adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, já que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação equivaleria ao fora da igreja não há salvação, e seria igualmente exclusivo, porque não existe uma única seita que não pretende ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integralmente quando o círculo dos conhecimentos se alarga sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta é prerrogativa exclusiva de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, desde que a lei de Deus seja observada, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Essa parte vem tratar um pouco sobre a questão das religiões. Hoje, né, até hoje a gente vive isso, das religiões se separarem, né, não se aceitarem. É muito complicado. Então, ele vem trazer a questão que Deus está em todo lugar, tá? Ele já falou que estava no seu próximo, porque, na verdade, se a gente pensar, Cristo veio para mostrar que você não precisava, como no tempo de Cristo, caminhar não sei quantos dias para chegar a Jerusalém, porque eles achavam que Deus habitava ali naquele monte, né? Como se Deus já tivesse um lugar só para habitar.
né? E Deus habita em nós, habita no próximo, né? Jesus falou que somos deuses, então somos parte de Deus, somos unidade. Então, eu acho que é isso que ele vem tratar, né? Que não existe como você está numa igreja ou existe só uma verdade e só aqueles serão salvos por isso, né? Todos nós somos filhos de Deus, somos parte dele. Então, o que ele pede aqui é que exista a caridade, porque a caridade é o que vai nos evoluir, é o que vai nos aumentar as virtudes, e é o que vai nos aproximar do divino, porque temos dentro de nós, mas também temos nossas sombras, né? E a caridade vai nos ajudar a liquidar essas sombras, que é a inveja, é a arrogância, é o egoísmo, é a preguiça, é tanta coisa que envolve nossas sombras. E para a gente chegar a esse divino, a sentir esse divino dentro da gente, puramente, a gente precisa eliminar essas sombras. Então, não precisa estar numa igreja, não precisa ter uma verdade só, né? Precisamos apenas tentar chegar o mais próximo do divino através da caridade, que vem junto com o amor, vem junto com a paciência, vem junto com várias virtudes que a gente tem que se trabalhar, muitas vezes vem por sacrifícios, né? Porque caridade não é só a caridade material, tem várias caridades que requerem de nós sacrifício. E isso é importante, porque é isso que vai nos fazer evoluir cada vez mais. Então, a gente vai para as instruções dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desta bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como auréola santa no fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, bendito do meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalha em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como uma regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semelhante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos, assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle de caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem, já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade, para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecer a Deus por haver permitido que pudéssemos gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos de Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. O Espiritismo, a gente sabe que é uma chave para a gente entender todo o processo que a gente enfrenta na Terra, todas as provas, todas as expiações. É o que nos ajuda a transformar o mal sofrer no bem sofrer. Mas isso não quer dizer que esse instrumento não possa ser usado por outras religiões, né? Kardec se reunia com todas as religiões, com muçulmanos, né, com católicos. Ele não discriminava ninguém, porque ele sabia que isso era uma ferramenta que poderia ajudar a todos na sua evolução, no seu progresso. Então, eu acho que é importante que a gente seja, né, que a gente esteja feliz por estar conhecendo o Espiritismo, por estar podendo, às vezes, passar um pouquinho do que a gente aprendeu, das instruções para as pessoas que estão ao nosso redor, porque assim, a gente sabe que, independente de qualquer coisa, é um instrumento que vai nos ajudar e vai ajudar o nosso próximo, e que a gente possa sempre ser um exemplo de caridade, para que assim, né, a gente ensine muito mais, porque o exemplo a gente sabe que ensina muito mais do que a gente falar e estar aqui uma hora falando, e às vezes é uma coisinha que você faz, é um exemplo que você dá, que você passa, né, a lição para a pessoa em poucos segundos.
Né? E eu soube que Kardec, muitas vezes, quando tinha centros espíritas que divergiam entre si, ele geralmente apoiava aquele que existia caridade, né? Que fazia mais projetos de caridade, porque ele sabia que ali teria menos egoísmo e menos orgulho. Né? Então, que a gente possa sempre trabalhar essa questão de caridade no nosso dia a dia, com nossos próximos que a gente acha que não é próximo, mas são próximos, que são os ditos nossos inimigos, que na verdade são nossos irmãos, e que a gente possa praticar, né, a cada dia essa caridade, e eu espero que vocês me ajudem agora nas reflexões, né, e obrigada. Muito obrigado, irmã Cris. Que bom voltar a ouvi-la no Evangelho, né? E voltar a escutá-la desta forma maravilhosa com que nos trouxe essa exposição, né? Então, parabéns. Vou agora, estou com um problema na voz, eu vou passar abrir o tempo para que os nossos irmãos possam contribuir com as suas colocações, com os seus questionamentos, para nosso aprofundamento sobre esse tema. Os irmãos, abrindo o microfone, podem começar a falar um a um por vez. Gostaria alguém de começar? Bom, vou então fazer de outra forma. Vou chamar o seu Inácio, então, para poder fazer a primeira colocação. Parabéns, Cristiano. Muito boa sua explanação, sua leitura. Os temas que você enxertou na leitura para ajudar no esclarecimento. A gente precisa considerar que Jesus é único. A humanidade não tinha, até a presença do Cristo, ouvido as palavras que ainda hoje nós estamos buscando compreender. Tudo o que o Cristo colocou é novidade. E tudo o que ele colocou visa o nosso objetivo. Qual é? O nosso bem-estar, nossa evolução. Mas a gente ainda não conseguiu assimilar a lição da noite. Fora da caridade não há salvação. Nós ainda não conseguimos assimilar, na verdade, a lição do Cristo. Nós estávamos, digamos assim, até bem pouco tempo, sequer dando tanto valor à questão da religiosidade. Agora, a gente já está buscando aprofundar um pouco mais. E cada texto, ele tem uma lição que, para mim, é fundamental a gente salientar. Final da leitura de hoje. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. O que, lamentavelmente, ainda não existe. É triste dizer, mas, lamentavelmente, o espírita ainda não é verdadeiramente o cristão. E compete a nós, um pouco mais acima, eu vou fazer um intervalo aqui. Ele diz, o espiritismo não poderia melhor provar a sua origem do que apresentando-a como regra, a caridade. Pois ela, a caridade, é o reflexo do mais puro cristianismo. Portanto, se eu não sou caridoso com o meu semelhante, com o meu próximo, eu não sou cristão. E é o que está faltando na doutrina espírita. Eu, às vezes, fico com o coração apertado e entristecido por ver isso acontecer. Tudo à nossa disposição. Mas a gente
Porque é o seguinte, a gente devemos ter o cuidado de nos observar e saber como nós estamos nos conduzindo. E o espírita, ele precisa saber o que faz. E nós não saberemos o que estamos fazendo se nós não estudarmos. Para vocês terem uma ideia, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é dito que o Senhor vai transladar, vai transferir, transplantar a árvore do Evangelho para o Brasil. Como é? Peraí, como é? Transplantar a árvore do Evangelho? Como transplantar? Peraí. Qual é o objetivo do Evangelho? Página 16 desse livro. Página 16 desse livro. Na introdução diz assim: o Espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto particular, nem é imposto por classe social nenhuma. Como é que o Cristo, agora em 1940 e pouco, vai transplantar a árvore do Evangelho lá da França para o Brasil? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Nós temos que estudar para que a gente não permita, ou para que a gente elimine, corte, o que vem acontecendo com o cristianismo. Desde quando o cristianismo foi assumido por Constantino, que vai ficando esquecido a doutrina do Cristo e está acentuada a doutrina dos homens. É um estudo sobre a história do cristianismo, entre aspas, do catolicismo. A doutrina que predomina é a dos homens, não é a do Cristo. Porque a do Cristo é amor, é solidariedade, é fraternidade, é benevolência, é a humildade. Se, desde quando o Cristo retornou à pátria espiritual, permanecesse a doutrina do Cristo, não haveria o problema da reforma, daquela loucura que ocorreu quando Lutero questionou algumas situações. Como é que pode, se Lutero era do catolicismo, por que discordou das indulgências, entrarem em guerra e se matarem? Quem é que estava com a doutrina do Cristo? Nenhum dos dois. Então a gente percebe que os homens vão modificando a doutrina do Cristo e botando a deles. E nós não podemos permitir que isso aconteça com a doutrina dos Espíritos. A gente tem que permanecer nessa solidez que é a base que Kardec colocou para nós. E só iremos conseguir fazer isso através do estudo. E nessas leituras que nós fazemos, como que fizemos hoje, com a cooperação da Cristiana, colocando para nós essa necessidade de olharmos uns para os outros como irmãos. Essa, sim, é a lição e a verdadeira mensagem do Cristo. Tudo o que nós precisamos está aqui. No item 3, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O problema nosso, o problema que vem contrário ao cristianismo é o orgulho e o egoísmo daqueles que detêm, entre aspas, o controle das religiões. Nós precisamos entender que a doutrina espírita não veio criar uma nova religião. A doutrina espírita veio nos ajudar a entender as lições do Cristo. Veio nos dizer por que e para que o Cristo veio. Para que a gente realmente se conscientize de que é a cada um segundo as suas obras.
Aqui no item 8, diz assim: fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, que nós devemos ter. Nós não podemos ser conduzidos pelos outros. Nós temos que ter liberdade de consciência para que seja a cada um segundo as suas obras. E na história, nós vemos a doutrina espírita como um diferencial que não está nas mãos dos homens. Não foi ditada por Lutero, não foi ditada pelos espíritos. Justamente para que não interviesse o meu egoísmo, o meu orgulho. Mesmo assim, ainda existem aqueles que estão metendo a mão e tentando distorcer. Por isso que é necessário estudarmos. Estudarmos com razão, com olhos de ver. Porque seremos responsabilizados pelo que fizermos com o Consolador que nos foi prometido. Isso me preocupa muito. Mas vou me esforçar para fazer o que posso. Fico feliz por tê-los junto a mim e me dando a condição de estar estudando detidamente esses pormenores com vocês. Obrigado pela oportunidade. E parabéns novamente, Cristiano. Obrigado, Sr. Inácio. Opa, eu acho que nosso irmão João vai querer fazer uma colocação. É muito importante isso que o senhor Inácio falou, complementando o que a Cris mencionou na palestra dela, e realmente eu me ative aqui ao item, né, que fala sobre fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E bate muito bem disso com o que o senhor Inácio chamou a atenção aí, ou seja, o que a gente vê hoje em dia é a briga extramuro, tá certo? Das seitas, né? Buscar a verdade presa à parede de um templo, né? Como diz aqui no item 9, fora da verdade não há salvação, equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? Exatamente isso. Nós estamos vendo diante de hoje o que está passando na Europa, por um jornal comentar um simples ditado sobre uma determinada religião, e você está vendo aí os ataques terroristas, justamente combatendo. Isso não é caridade, isso não é religião, isso é o que fala, é vaidade, é orgulho, né? E eu estou me atendo também a um tema, né, que Emmanuel, um texto de Emmanuel no livro Viajou, que ele define muito bem caridade, que é o que está definindo todo desse capítulo que nós estudamos hoje, né? Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto, é o prato de sopa fraterna. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo, é o silêncio. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, é a calma. Para o preguiçoso, é o trabalho. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância.
para o deserdado da terra é expressão de carinho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Emmanuel. É isso. Assim, Emmanuel, ele classifica muito bem, ele sintetiza muito bem nesse texto dele, que tudo o que se resume na caridade é o despertamento nosso em busca da beneficência ao próximo. E não brigar simplesmente por ideias contextualizando que minha religião é melhor do que a dele, que a minha Bíblia fala a verdade e o seu evangelho fala de outra forma. Não é isso. E Jesus, quando ele veio, ele só veio preocupado com a única coisa: dizer para a gente o que é amar, o que é amor. Foi a única coisa que Jesus realmente buscou em tudo que ele nos ensinou. E até hoje os textos, os ensinamentos dele passam os séculos e sempre nos passa a essa informação: amar, amar, amar. É isso aí. Assim eu passo a palavra para você, Antônio. Antônio? Opa. Posso Pode falar? Claro. Boa noite, meus irmãos, né? Desde começando assim por Cristiane, né? Quando ela falou no texto, que até estou um pouquinho emocionada hoje, que a caridade, né? Ela está envolvida em todos os estudos. Tratando que tudo isso, assim, esse estudo, tudo que a gente faz, tem que, de fato, acontecer a nossa transformação, né? Que eu estudou anteriormente em relação à caridade moral, material, espiritual. E o João de Deus agora trouxe esse texto do livro Viajou, né? Muito, muito pertinente a esse momento, né? E a reflexão que eu trouxe comigo hoje é em relação, assim, quantos de nós, né, já tivemos empatia pela situação de alguma pessoa que cruza no nosso caminho ou até mesmo faz parte do nosso dia a dia, sem a gente ter feito algum pré-julgamento, porque quando a pessoa diz, tô com dor de cabeça, eu tô com isso, e a gente quer aquela companhia, ou até mesmo que ela desabafa alguma situação, quantos de nós se colocou no lugar daquela pessoa, ou se ofereceu uma oração, ou simplesmente silenciou diante de uma atitude que a gente não considerou adequada daquela pessoa, né? E aí, exemplificando, existe uma menina que trabalha próxima a mim, que eu nunca tive simpatia por ela, né? Em alguns outros momentos, assim, eu me juntei até mesmo com algumas pessoas assim, e a gente chegou a comentar alguma atitude dela que ninguém gostou, ninguém suportou. E aí, essa semana, a gente ia fazer um treinamento e eu fui lá no cenário e fui dando todas as ideias fazendo. E, por coincidência, foi só eu, essa menina e um supervisor. E aí eu disse como a gente devia fazer, né? Aí, no outro dia, estavam todas as outras empresas lá e simplesmente ela tomou a frente de tudo, falou todas as ideias que eu tinha falado, como tinha que ser executada, como se tivesse sido ela, e digamos assim, tomou a honra do momento. E eu simplesmente observei aquilo e, assim, me surpreendi com minha atitude, porque eu consegui emanar amor por ela. E naquele momento eu fiz assim, eu acho que se fosse eu, que também em algum momento já quis a glória de algum trabalho, de alguma atitude que tivesse feito, que eu também tivesse recebido esse amor e em nenhum momento tivesse ninguém me pré-julgado ou se reunido em algum grupinho para falar, né? E assim, eu agradeço de fato aos estudos por eu estar conseguindo visualizar e tentar me transformar diante dessa situação. E assim, eu vejo que Deus tem sido muito, cada vez mais, me agradecido, né, com essas situações.
porque assim, eu estou sozinha aqui no Pará, assim, sem familiares, né? E vários momentos difíceis que eu passei, sempre aparece alguém para socorrer, para me socorrer, mesmo que seja à distância, com palavras, com orações. Então, assim, a reflexão que eu deixo é que, de fato, quando a gente se transforma, quando a gente tenta começar a cooperar com a obra, vem retornos muito valiosos para a gente, né? Então, de fato, é a gente praticar a caridade, porque a caridade, de fato, é amor. E isso transforma a nossa vida, né? Nos transforma como pessoa e só vem retornos benéficos, né? Então, era a palavra que eu queria deixar hoje. Retorno para você, Antônio. Muito bom, Kaline, muito bom o seu testemunho, né? E essa realidade que você está vivendo, ela é inspiração para todos nós. E tradução é exatamente desse avanço, né? Desse avanço que você está fazendo e que todos nós estamos procurando. Mais alguém gostaria de se colocar? Bom, meus irmãos, como é interessante a gente pensar como a caridade ela qualifica o nosso esforço, o nosso trabalho. Meus irmãos, como seria bom se nosso pensamento, se as nossas ações pudessem ser classificadas, ser qualificadas por essa virtude, que é a caridade. E a caridade é o exercício do amor ao próximo. É quando, no meu trabalho, na minha casa, em sociedade, eu sempre penso e sempre ajo em benefício de todos. Amar aos outros como eu gostaria que os outros me amassem. Essa é a mensagem do Cristo. Bom, meus irmãos, esta noite realmente maravilhosa que nós tivemos a oportunidade de fazer essas reflexões. Temos que agradecer à equipe espiritual que nos proporcionou esse momento. Temos que agradecer à nossa irmã Cris, que com a sua dedicação habitual, com o seu trabalho, nos brindou com a sua linda exposição. A seu Inácio, a João, a Kaline e a todos nós que fazemos este Evangelho. Nós encarnados, nós desencarnados, que nos juntamos todas as noites para poder aprender um pouco mais sobre essa doutrina tão iluminada que é a doutrina dos Espíritos e procurando entender mais os ensinamentos do Senhor Jesus.